Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um CIO Talks, um programa da Dell Technologies desenvolvido para um grupo seleto de clientes. No webcast de hoje teremos o prazer de contar com a presença do Guga Stocco. Guga é membro do Conselho de Administração da TOTVS e do Banco Original e acumula mais de 20 anos de experiência em criação de negócios digitais e transformação empresarial. Também teremos espaço para perguntas dos participantes e uma conversa entre Guga, Jean Paolo Michelucci, vice-presidente de vendas da Dell Technologies Brasil, e Alexandre José, arquiteto-chefe e CTO Ambassador da Dell Technologies Brasil. Lembre-se que perguntas podem ser enviadas através do ícone Q&A da plataforma Zoom a qualquer momento. Muito obrigado e aproveitem. Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí, Adel, obrigado a todos vocês, né, em estar disponibilizando aí essa manhã para a gente estar discutindo um pouquinho sobre Open Banking. E a ideia aqui não é só a gente falar sobre Open Banking, falar também um pouquinho sobre inovação e essas estruturas todas, né, que estão acontecendo aí no mundo, né? Mas obviamente que a gente vai focar um pouco nesse mundo financeiro, né, e usar ele como um grande exemplo, né, de tudo, dessas mudanças que vem por aí e um pouquinho também, né, do que esse Covid trouxe para a gente, né, e o que isso pode impactar as nossas empresas e principalmente aí os CIOs, né, que estão envolvidos aí, né, com a mão nas engrenagens todas das empresas e das máquinas aí como um todo. Então, a ideia qual que é? Essa minha apresentação ela é uma grande história. Tá? Então, eu quero contar uma história onde a gente vai começando, né, como que as coisas vieram acontecendo, como que elas estão acontecendo hoje e tentar mostrar um pouquinho de futuro, como que isso tudo no futuro venha a acontecer. Para que a gente possa ter um pouco de base, né, para a nossa tomada de decisão. Então, eu acho que isso é muito importante. Para quem já assistiu algumas das minhas apresentações, vocês vão ver como a gente começa a conectar muitas das coisas que eu vinha falando. Guga, perdão, perdemos o teu áudio. E agora? Agora voltou. Voltou. Obrigado. Perfeito. Então, o que a gente pode perceber é o seguinte, né? Primeira grande situação, né? A transformação digital, a famosa transformação digital que a gente sempre falava nas empresas e que eu tenho certeza que boa parte da plateia aqui é a grande defensora disso. Quanto que a gente não discutiu e falava que a gente precisava fazer essa transformação digital e no meio dessa transformação digital sempre era postergada algumas coisas, porque envolve custos, né? Então, a transformação digital não, ela vai demorar um pouquinho, né? E de repente vem o Covid e o Covid mostra para a gente que quem não estava preparado para tudo isso acaba sofrendo um pouquinho. Então, a gente começa a perceber o quão importante que foi as empresas que estavam preparadas. Eu verifico agora empresas, por exemplo, que conseguiram, né, que fizeram a sua transformação, que estavam preparadas, por exemplo, para colocar todo o seu negócio online e fazer as vendas online a partir do momento que não podiam fazer mais as vendas físicas, né? E conseguiram não só suprir esse momento, como conseguiram acelerar as vendas ainda por cima, né? E teve empresas, obviamente, que acabaram sofrendo muito com isso. Então, isso foi um exemplo, né, do que vem pelo futuro, né, a partir do momento que a digitalização, né, começa a acontecer de uma forma cada vez maior. Então, eu gosto de chamar disso como um grande awake. Né? Esse awake, o que é? E isso está acontecendo cada vez mais. É muito importante que a gente entenda, né, essas grandes mudanças que vêm por aí. Por exemplo, esse é um exemplo muito interessante. Isso aqui é um espelho. Tá? Só que ele é um espelho, na verdade, que ele é uma academia. Né? Por trás desse espelho, você tem literalmente um professor, você tem um estúdio. Você tem um estúdio que está te dando as aulas e você pode escolher o tipo de aula que você quer fazer. Você pode fazer uma aula de boxe, você pode fazer uma aula de fitness, uma aula de yoga. Você tem as aulas gravadas, mas você tem também, né, aulas ao vivo, né, que você pode seguir pelo seu personal trainer. Ele também segue, né, muito dos seus, né, todo o tracking, né, daquilo que você vem fazendo e por aí vai. Então, olha que interessante. Você passa a ter uma academia inteira,
né, dentro da sua casa. Não é complicado tecnologicamente para desenvolver isso, mas é uma coisa que era muito difícil de ser feito há 5 anos atrás, por exemplo. Mas hoje está totalmente possível e viável. E a gente olha uma coisa dessa e fala, nossa, que inovação interessante, né? Só que é uma inovação que acabou de ser adquirida pela Lululemon por 500, né, milhões de dólares, né? Então, quer dizer, a gente está falando aí de uma empresa de 2,5 bilhões de reais. Acabou, foi lançada há pouco tempo, e nesse pouco tempo, né, já vendida, por exemplo, pela Lululemon por esse valor. E o que mais me traz para você ver como esse mundo é um mundo rápido, é um mundo que muda constantemente, é uma empresa de roupa, né? Imaginamos aqui um paralelo no Brasil, a Track and Field comprando uma empresa de tecnologia, né, como a Mirror. Né? Então, isso mostra, né, o quanto a tecnologia está entrando literalmente na vida das pessoas. E isso vem transformando completamente a forma com que a gente vê o mundo. Quando a gente fala, por exemplo, de comida, eu gosto de trazer esse exemplo, não é só porque esse é um exemplo que ele vai mudar completamente a forma, né, com que a gente vive, com que a gente come. Né? Isso aqui, a Memphis, o que ela faz? Ao invés de você matar o boi ou você matar a galinha para pegar comida, né, para pegar proteína, você cresce essa proteína dentro de um bioreator. Então, na verdade, né, você não precisa matar mais os animais. Então, você tem essa proteína, e como essa proteína ela cresce em PG, né, você cresce ela no bioreator, ela cresce muito rápido, você consegue ter 4, 5, 10 toneladas de proteína de uma forma muito rápida e consegue manipular. Então, você tem, né, frango, você tem proteínas, né, carne, você tem foie gras, você tem peixe, atum, por aí vai. Então, isso significa o seguinte, significa que você vai começar a ter comida na sua casa muito mais barato, muito melhor, muito mais rápido. Né? Ah, mas isso pode estar muito longe, né? Não, não está longe não. Né? KFC, Kentucky Fried Chicken, já lançou os seus nuggets feito pela, né, Memphis. Então, hoje, quem já vai para os Estados Unidos já está comendo o seu nuggets feito por esse tipo de frango, então já não está mais matando os frangos. Então, isso já é uma realidade, né? Já está virando mainstream. E o principal dessa história toda é o seguinte, quando você olha uma cadeia dessa, entre eu matar um boi e colocar um bife, né, na mesa da sua casa, você tem o quê? 270 empresas no meio do caminho. Então, a disruptura digital, ela não está vindo apenas, né, porque eu tenho que digitalizar a minha empresa. Em alguns momentos, a tua empresa está no meio de uma cadeia que está sendo disruptada por uma tecnologia e você não está vendo de onde está vindo, às vezes, o problema. Então, se hoje eu tenho 270 empresas, né, para fazer esse trabalho todo, né, entre matar o boi e colocar o bife na mesa de casa, né, a partir do momento que eu tenho uma Memphis, etc., e eu corto praticamente todo o middleman no meio do caminho, né, e entrego esse produto direto, né, poxa, o que vai acontecer com toda essa cadeia que existe em volta? Né? Ela deixa de existir. Isso está acontecendo cada vez mais. Isso não está acontecendo também só em tecnologia especificamente, isso está acontecendo no momento que a gente mistura tecnologia com biologia, né? Porque eu mostrei 2 exemplos para vocês. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de um chip que no lugar do silício ele usa neurônio. Então, como ele usa o neurônio, né, ele tem capacidades biológicas. Então, além de ele ter a capacidade de computação, né, que o neurônio propicia, ele tem capacidades, por exemplo, né, de sentir cheiro. Então, você consegue programar o cheiro. E você consegue, na verdade, quando você desenvolve esse chip, você usa literalmente um neurônio vivo. Você tira um neurônio vivo de um rato e cultiva esse neurônio, que também cresce em PG, e coloca ele dentro do chip. Então, você programa, né, esse neurônio dentro do chip. Então, por exemplo, né, esse chip está sendo usado no aeroporto de Los Angeles, né, para traquear se alguém tem algum resíduo de TNT, né, no seu corpo. Então, ao invés de você passar por aquelas máquinas, né, que você tem que levantar a mão, por exemplo, para ver se você tem algum resíduo de bomba, você passa reto e o chip literalmente sente o cheiro, né, se você manipulou bomba ou não. Olha que interessante. Né? Ele pode sentir o cheiro, por exemplo, né, se você tem câncer ou se você vai ter câncer em até 10 anos. Então, tecnologias que estão entrando no ar, né, muito rápido. Isso aqui é o quê? Uma hamburgueria em São Francisco,
você pede o seu sanduíche pelo aplicativo, a hamburgueria inteira faz o seu sanduíche, né, sem a necessidade de nenhum funcionário. É um robô que faz isso completamente, da mesma forma que você tem uma padaria, né, que você coloca todos os produtos de um lado e você tem o seu pãozinho quente saindo na hora do outro, né? Você faz o seu pedido aqui e você tem tudo isso acontecendo. Então, em outras palavras, a automação vem acontecendo muito rápido e o poder do pedido está na mão do usuário, né, através daquele aplicativo que ele tem. Se não bastasse isso, a gente ouve muito falar nos drones, né, e quando que isso vai ficar realmente viável por aí, mas está aí a Matternet. A Matternet é a primeira aerolínea de drones aprovadas, né, pelo governo americano, né, e já está em operação junto com a UPS para fazer o transporte entre hospitais. Então, você tem alguns hospitais que precisam transportar rapidamente, às vezes, alguns materiais, e essa aerolínea funciona entre hospitais. É uma linha, né, específica e aprovada para transporte entre hospitais. Então, você tem aqui dentro do hospital, né, uma coisinha parecida com essa, uma estação dessa, você coloca o produto e o produto já vai entregue rapidamente para outro hospital. Então, você vê que a coisa está funcionando e começando a ganhar corpo, aquilo que a gente via como ficção científica. Quem aqui já jogou esse joguinho, né? Clash Royale? Poxa, o que é um joguinho? Fica lá no nosso celular, né? Nossos filhos ficam pedindo ali para comprar vidinha constantemente em cima disso, né? Pois é, esse joguinho faturou o quê? 2,5 bilhões de dólares. Eu estou falando de 10 bilhões de reais, né? Se eu sento aqui e falo, quem aqui na plateia tem uma empresa aí de 10 bilhões de reais, né, de faturamento, vocês vão ver que são poucas, né? Então, quer dizer, um joguinho, né, pode ter esse tipo de faturamento. Então, para ver como a gente está entrando realmente num mundo, né, completamente diferente. Netflix. Qual que é o maior competidor do Netflix, segundo o próprio Netflix, né? Não é a HBO, né? Não é a Disney. O maior competidor do Netflix é quem? O Fortnite. Por que é o Fortnite, né? Que é um jogo de videogame? Porque se eu pego o cliente do Netflix e pego a quantidade de tempo que ele passa na frente da TV, né? Que é o share of time, o share of time de quem usa o Fortnite é maior do que o share of time de quem está no Netflix. Então, o share of time de quem está no Netflix é maior do que o share of time de quem está na Globo. Mas o share of time de quem está no Fortnite é maior do que quem está no Netflix. E a diferença da HBO, por exemplo, é que assim, o Netflix consegue construir um seriado e competir com a HBO ou com a Disney. Agora, ele não consegue fazer um jogo para competir com o Fortnite. Então, é outros skills, é outra empresa, é completamente diferente. Então, isso faz com que você entre no mercado que é muito difícil de competir. Então, o Fortnite é um grande competidor para ele. A gente está entrando num mundo de custo marginal de zero. O que é o custo marginal de zero? Isso é uma coisa que todas as empresas têm que começar a entender, principalmente as empresas financeiras. Tá? Quanto que custa, para mim, fazer uma busca no Google? Né? Custa praticamente zero. E quanto que custa para o Google a busca que eu fiz? É praticamente zero. Isso serve, por exemplo, para o Netflix. Né? Quanto custa, né, para eu assistir um filme do Netflix? Praticamente zero. Ou quanto que custa para o Netflix o filme que eu assisti? Praticamente zero. Tá? Então, a gente está entrando nesse custo marginal de zero. Isso serve para produtos offline também. Por exemplo, foi feito um estudo na Universidade de Colômbia, né, que se você colocar lá 9 mil carros autônomos em Manhattan, eles substituem 150 mil táxis. Esses carros autônomos funcionam 24 horas, são elétricos, e a pergunta que eu faço, quanto que vai custar para eu ir da minha casa para o escritório num carro autônomo? Praticamente zero. Eu vou pagar uma assinatura e é isso aí. Então, a gente está entrando nesse mundo, né, de custo marginal de zero. Então, a gente está atento que o nosso produto tem que seguir tudo isso. Outro ponto importante é que é o seguinte, quando um produto novo entra no mercado e adquire 5 milhões de usuários, alguma empresa vai à falência. Né? Então, a gente está muito atento, porque está entrando produtos novos toda hora. Outro ponto importante também, que é muito difícil às vezes a gente entender o valuation das empresas, né, e como funcionam produtos e por aí vai. Mas a verdade é o seguinte, se eu der R$1 bilhão na mão de cada um aqui e falar, eu quero que vocês construam uma empresa que valha R$1 bilhão, tá? Praticamente todo mundo vai conseguir, né? Que vale R$1 bilhão, que fature R$1 bilhão.
Todo mundo vai conseguir. Porque você pega esse dinheiro, você contrata pessoas, você faz departamento de marketing, compra um produto por um preço, vende um produto por um preço mais caro. Agora, se eu virar para vocês e falar, eu quero que vocês construam um aplicativo que tenha pelo menos 10, 20, 30 interações por dia sem estímulo de marketing. Provavelmente aqui todo mundo vai perder esse 1 bilhão e não vai conseguir isso, porque é muito mais difícil. Então, você criar um produto nesse mundo novo é muito difícil. Por isso que quem consegue fazer é uma empresa tão bilionária. E o que aconteceu agora com o Covid, o que é? Enquanto a gente tinha essa curva de adoção que demorava muito, por exemplo, o iFood. Eu usava o iFood, mas não usava o iFood constantemente. Tá? Então, eu era um cara que estava mais ou menos aqui na curva de adoção. Minha mãe nunca usou o iFood e nunca ia usar o iFood. Então, ela estava aqui. Né? De repente, veio o Covid. O que aconteceu? Ele achatou. Eu fui obrigado a usar o iFood. Comecei a conhecer os restaurantes que eu gostava mais, comecei lá a favoritar esses restaurantes. Minha mãe foi obrigada a usar, foi mais difícil, colocou o cartão, passou a usar e começa a usar. Então, aquilo que ia demorar 10 anos, né, por exemplo, de adoção de um produto, teve adoção do produto em alguns meses. Então, a gente está começando a ter empresas que iam demorar anos para serem unicórnios, virando unicórnios, né, em muito pouco tempo. Isso pode acontecer com banco digital, por exemplo. Isso pode acontecer com qualquer produto, né, digital. Então, a gente está nesse mundo novo que a gente está entrando, o que acontece? Isso aqui é tudo que a gente aprendeu. Né? Quando você sai da faculdade, você começa a perder o conhecimento. Você repõe esse conhecimento, aí você vai trabalhar e tem um conhecimento novo. Século passado. Nesse século, o que está acontecendo? O teu conhecimento está perdendo muito rápido o valor. Você precisa, né, adquirir, né, conhecimento novo numa velocidade absurda. Né? E você precisa adquirir esse conhecimento novo no trabalho de uma forma muito mais rápida ainda. Então, quer dizer, testar e aprender, e errar e aprender, passa a ser alguma coisa extremamente importante. Não dá mais para ficar esperando tudo isso. Tanto é que eu digo que o analfabeto do futuro é aquele que não sabe desaprender, né? E não aquele. Então, a questão é que aprender você vai acabar aprendendo. Agora, desaprender é o grande problema, né? Principalmente aí em muitas instituições financeiras, né? Outro ponto que eu ouço bastante, eu falo, poxa, eu trabalho tanto, faço tudo direitinho, por que eu não ganho mais? Né? E eu peguei esse tweet do Elon Musk que achei muito interessante, porque agora você vai ser pago na proporção, né, da dificuldade dos problemas que você resolve, e não pelo tempo que você fica dentro do seu escritório. Tá? Então, isso você vê que muda o paradigma completamente. A gente está mudando de um mundo que estava focado no lucro para um mundo que está focado em criação de valor. No mundo que estava focado em eliminar risco, no mundo que está focado em abraçar o risco. No mundo focado em estabilidade, para um mundo de adaptabilidade. Standard, personalizado, linear, para o mundo exponencial. E aí a gente entra, por exemplo, nesse mundo de fintechs, né? De open banking, que a gente está entrando agora. Então, o que está acontecendo nesse mundo? Vamos entender um pouquinho. Então, né, um gráfico que todos já devem ter vistos. Né? Isso aqui, por exemplo, é um banco, e no meio desse banco você tem essa quantidade enorme de fintechs fazendo essa disruptura. O que acontece? Uma fintech dessa tem o quê? Tem um grupo pequeno de pessoas que não tem legado, né? Que não tem aquele problema do desaprender, né, que estão usando tecnologias novas, né, e estão resolvendo problemas. Né? E você tem que competir, por exemplo, um grande banco com uma série de empresas desse tipo. Isso acontecendo aqui, né, por exemplo, nos Estados Unidos, mas acontecendo na Europa, né, ou acontecendo no Brasil. Mas qual que é o ponto principal? Se você olha isso no ponto de vista de produto, pensa o seguinte, se eu sou um supermercado, e esse banco aqui é como se fosse um supermercado. Imagina se eu vou no supermercado e todos os produtos que existem dentro daquele supermercado são da marca do supermercado. Né? Então, a Nutella, né, na verdade, é o creme de avelã com a marca do supermercado, é o café com a marca do supermercado, é o leite com a marca do supermercado. Você acha que ele vai ter todos os melhores produtos? É muito difícil. Né? É mais ou menos o que acontece com o banco hoje. Né? E, de repente, vem aqui a Nutella, aparece aqui o Nespresso, né? Começa a aparecer aqui o Lindt, e aí começa a causar essa disruptura toda. Só que, ao mesmo tempo, olha a quantidade de empresas que começam a entrar
para abraçar esse mercado, criando novas soluções e novos produtos. E isso gera realmente uma nova competitividade. Só que essa competitividade começa a acontecer, mas ela não começa a ganhar corpo. Não começa a ganhar corpo porque começa a ser muito difícil. Por exemplo, como uma fintech vai colocar dinheiro dentro do wallet dela, por exemplo? Né? Então, começa uma série de coisas. Por isso que o Banco Central entrou com as suas medidas para falar o seguinte: espera aí, eu vou auxiliar, né, para garantir uma competitividade maior. Eu vou trazer um Open Bank, por exemplo, para eu conseguir interoperabilizar esse ecossistema como um todo. Mas se não bastasse suas fintechs, tem também as Big Techs. As Big Techs entram nesse mercado também, né, e começam a ofertar os seus produtos. Né? Então, a gente começa a ver desde de Apple, né, Facebook e Amazon entrando também nesse mercado. Então, esse é um mercado que está sendo extremamente competitivo e entrando forças de todos os lados. E o que a gente tem que fazer para competir no mundo desse? E é onde a gente entra, por exemplo, uma questão de um Open Banking, né? O ponto principal é a gente separar sempre duas coisas: Open Banking de Banking as a Service, né? Porque eles são muito parecidos, né? Então, o Open Banking nasceu da onde? Nasceu lá na Europa. A Europa, com a comunidade europeia, precisava fazer o seguinte: olha, eu preciso manter a competitividade entre os bancos. Então, eu tenho o banco grego, né? E tem um cliente que abre a conta no banco grego, só que ele tem uma conta no banco alemão, e ele fala, então, eu quero transferir minha conta do banco alemão para o banco grego. O banco alemão vira e fala o seguinte: não, você não pode fazer isso porque os dados são meus, então eu não vou transferir. Né? Então, foi feita uma lei lá na Europa, GDPR, que no Brasil virou LGPD, que é a Lei de Privacidade e Proteção de Dados, que diz o seguinte: os dados são do cliente. Então, se o cliente pediu o dado, o banco alemão é obrigado a entregar o dado para o banco grego. Ótimo. Como? Aí sai o Open Banking. Você vai entregar o dado nesse formato. Está aqui essas APIs, etc. E como você vai entregar o dado de forma segura do banco alemão para o banco grego, aí eu consigo gerar uma competitividade entre bancos. A partir daí, quando eu faço essa comunicação, por que eu não posso aproveitar isso e transformar isso em negócio? Tá? Como funciona as grandes Big Techs? Então, nas grandes Big Techs, como funciona isso? Cada pedaço da sua empresa, cada pedaço do banco é como se fosse uma operação separada. Ela tem o seu P&L separado, ela tem o seu grupo de pessoas separadas e especialistas, né, que trabalham como se fossem pecinhas de Lego. Então, isso aqui é o banco. Né? A partir do momento que eu preciso de uma solução nova, eu venho aqui no mercado e compro essa pecinha e coloco ela aqui dentro. Ou eu venho no mercado e alugo essa pecinha e coloco ela aqui dentro. Se eu não consigo fazer uma pecinha nova dessa, eles têm um negócio que chama Build, Buy or Partner. Consigo construir, construo. Não consigo construir, consigo comprar uma pecinha dessa no mercado, eu compro. Não consigo construir, não consigo comprar, o que eu faço? Né? Eu vou lá e faço uma parceria. Então, essa troca de pecinhas, ela é crescente no meio de tudo isso. Tanto é que na época que eu ajudei a construir o banco original, há 4 anos atrás, e a gente fez ele em pecinhas, e eu peguei essas pecinhas do banco e na época coloquei no Instagram. E imagina isso, há 4 anos atrás, eu coloquei a possibilidade de você ver o saldo, né, dentro do Instagram e poder fazer transferências, né, de dinheiro dentro do Instagram ou dentro do Facebook. Né? Então, isso naquela época, 4 anos atrás, foi um revoluço, né? Foi o primeiro banco do mundo, né, a poder fazer transferência, né, tanto abrir conta como poder fazer transferência dentro do Facebook. Eu apresentei isso lá no F8 na Califórnia. Por quê? Porque a gente já construiu o banco em pecinhas. Isso é tão importante, porque se eu pego o Uber hoje, 70% do Uber não foi construído pelo Uber, foi conectado. O Uber não mandou fazer o mapa, ele conectou o mapa do Google. Então, quando você pega uma grande aplicação hoje, né, você está sempre conectando pecinhas. E isso é muito importante. E para que você possa conectar as pecinhas, é sempre importante o quê? Hoje, todo banco sempre tem um grande legado aqui embaixo, porque ele existe há muito tempo. Então, você precisa ter uma camada aqui no meio, que você conecta esse legado à camada, onde você constrói os seus microserviços, onde você constrói as suas APIs, onde você faz a tradução desse mundo que existe aqui embaixo para esse mundo de produto aqui em cima, para que os times de produto possam construir as experiências todas aqui em cima. Tanto é que, se você pega a Amazon, por exemplo, né, 67% do lucro da Amazon, na verdade, né, vem da TI.
Então, se eu pego, sei lá, um grande supermercado ou um grande banco, quanto que fatura a TI do banco? Né? Ela não tem faturamento, ela, na verdade, ela é custo. Né? A Amazon transformou esse custo em linha, né, de faturamento. Por isso que ela fica imbatível. Né? Já que eu tenho que construir um produto, por que eu não ganho dinheiro com ele? Então, tá aí, como que eu posso ganhar dinheiro com o Open Banking? Já que eu construo um produto com o meu banco, por que eu já não vendo isso para terceiros, provavelmente? Tá? Então, é aquele momento que você precisa pensar como plataforma. Né? Então, o que é plataforma? Produto, eu sou uma lâmpada, vendo a 40 centavos essa lâmpada, não sei nada do meu cliente final. Isso é um case real da Philips, por exemplo, que eu pego essa lâmpada que vende para um distribuidor, que vende para um lojista, não sei o que está acontecendo, tenho briga de preço quando entra meu competidor, tenho que baixar o preço da lâmpada. Sou uma plataforma, agrego tecnologia, tenho APIs, né? As pessoas começam a criar em cima do meu produto. Por exemplo, o Xbox criou um produto em cima da lâmpada que você conecta o seu jogo. Conforme você entra na caverna, as lâmpadas ficam mais escuras. Quando você sai da caverna, fica mais claro. Você leva um tiro, ela acende. Você consegue controlar as luzes pelo aplicativo. Em outras palavras, a Philips sabe qual que é a cor que as pessoas mais gostam. Tá? E o Xbox promove a lâmpada da Philips fazendo o jogo. E o que é o ecossistema? É esse exemplo, como o Xbox, por exemplo, a Microsoft construindo em cima das lâmpadas da Philips. Tá? Tem um case interessante aqui, que teve uma empresa de segurança que criou um serviço de segurança usando as lâmpadas da Philips e virou para o ecossistema, né, e virou para os clientes dela e falou o seguinte, fecha um contrato de 2 anos comigo que eu te dou a lâmpada. Né? Então, ela passou de 40 centavos para 40 dólares, aumentou em 100 vezes o valor agregado e o ecossistema entrega de graça isso tudo. Olha que interessante. Né? E aí, você como banco vai ter que pensar o seguinte, dado esse mundo, você vai ter que entender, você vai ser uma funcionalidade, uma pecinha ou um ecossistema. Pecinha, você faz um produto muito bem e você é melhor naquilo, você não perde aquele foco. Ecossistema, foco no produto. Ecossistema, foco na pessoa. Né? Então, você está criando, né, um produto para a pessoa. Então, você pode mudar seu produto a qualquer hora. Né? Então, são coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, esse produto aqui, você olha, isso aqui é um ecossistema ou isso aqui é um produto? Né? Quando você olha aqui, você fala, poxa, ele é lindo, maravilhoso, pode até parecer um ecossistema, mas ele é um produto. Ele está 100% focado em fazer um pagamento e melhorar a experiência de pagamento. Isso é um produto. Tanto é que ele está te mostrando nesse vídeo tudo relacionado ao produto. Se eu pego o WeChat na China, por exemplo, ele é o quê? Um ecossistema. Por que ele é um ecossistema? Ele começa baseado na pessoa. E ele vai mostrar tudo relacionado à pessoa. Né? Então, se a pessoa quer chat, você vai ter chat, se quer jogo, você vai ter jogo, se quer pagamento, você vai ter pagamento. Qual que é o problema? Qual que é o grande cuidado que todo mundo tem que tomar? Se você fizer alguma coisa e ficar no meio do caminho, você morre. Então, se você é um banco, alguma coisa do gênero, defina se você vai ser produto ou ecossistema. Se ficar no meio, é o grande problema. Então, quando a gente pega o mundo bancário hoje, que pé que está a coisa? Né? Ele começou lá atrás, né? Há 300 anos atrás, né? A gente começou lá com toda essa parte do banco tradicional, depois, né, demorou 300 anos só como agência, depois 20 anos, né, que a gente teve a parte de internet caminhando, depois 7 anos entrou mobile, agora entra o Open Banking, onde você cria experiências diferentes, e agora entra o blockchain, que você começa a fazer coisas, né, melhores ainda. Então, por exemplo, se eu sou um Bank as a Service, se eu sou um Open Banking, o que eu posso fazer? Então, vou te mostrar um exemplo do Starbucks. O Starbucks atuando como banco, sendo Open Banking. Né? Como que ele faz isso? Então, o que o Starbucks vende? Café. Tá? Ok. Só que, se eu pegar aquele cartão pré-pago, que é um serviço financeiro, né? Hoje, não é 1,3. O Starbucks coloca já quase 3 bilhões naquele cartão pré-pago. 3 bilhões naquele cartão é um banco interessante, tem um float interessante. Só que aquele cartão já tem um app. Né? O que acontece se o Starbucks colocar uma bandeirinha da Visa aqui, naquele cartão, nesse app? Ela já virou um banco. Ela virou um banco digital. Só que ela virou um banco digital porque ela tem milhares de lojas para emitir esse cartão. E essas lojas não têm portas giratórias, tá? Essas lojas têm um bom Wi-Fi, servem um bom café. Então, você vê, ela pode entrar no mercado.
né, e competir. Se eu pego o WeChat, por exemplo, chinês, que ele começou com isso, ele começou o quê? Ele começou vendendo vidinha de jogo, né? Então ele começou com micropagamento, então teve que resolver o problema do micropagamento. Só que nessas vidinhas de jogo, já que ele fazia as vendas de vida de jogo, ele falou, pô, vou fazer igual o Starbucks fez, vou fazer adiantamento de recebíveis, né? E o cara vai poder pagar o Starbucks, né? Começou a fazer isso, começou a fazer pagamentos. Então, vou começar a pagar nas máquinas. Isso começou a ficar muito próximo de um banco. Como ele começa a fazer pagamentos, começou a fazer o quê? Fundos. Então, olha aqui, olha, eu lanço um fundo aqui que vai te dar 6% ao ano, captou 130 milhões em depósitos no primeiro dia. Isso é um banco, né? É um banco na forma com que a gente entende. Né? Depois de um ano, ele já tinha 10 milhões de usuários e 16 bilhões under management. Olha a coisa caminhando, né? 2015, né? Subindo. Depois vem o quê? A Tencent lança o primeiro banco privado da China, porque ele já tinha muito dinheiro lá dentro. O primeiro banco privado da China não tem nada a ver com o banco que a gente conhece hoje, né? Olha como as pessoas compram lá na China hoje. Então, quer dizer, eles compram usando o aplicativo, aí o que acontece? Olha como o mendigo faz, não tem dinheiro mais circulando, o mendigo tem que andar com o QR Code no pescoço, tá? Para pedir dinheiro. E aí a China, com isso, né, começou a causar um grande pesadelo nos bancos, né, causou um grande prejuízo para os bancos chineses. Né, em 2015, os bancos perderam 22 bilhões por causa desses aplicativos. Né, de 2010 a 2016, o mercado cresceu de 155 bi para 11,4 trilhões. Né, boa parte desse dinheiro ficou na mão dos aplicativos chineses, 56%, e o que aconteceu? A China se tornou o primeiro país do mundo sem dinheiro, o primeiro cashless society do mundo. De repente, no mundo ocidental, vem o Facebook e lança a Libra. Quando ele lança a Libra, uma semana depois, o G7 se reuniu para parar a Libra. Onde que o G7 se reúne para discutir um produto? Né? Para quem não acompanhou a Libra, é a moeda do Facebook, que era o quê? Eu faço um fundo de moedas, tá? Que eu coloco dólar, eu coloco euros, né, ienes, etc., e mantenho sempre a Libra 1. E vou colocar essa Libra, né, disponível no mundo todo. Então, se eu recebo meu salário, eu transformo meu salário em libras, então nunca vou ter problema de inflação, nunca vou ter problema relacionado a isso, porque a libra está sempre valendo 1. O G7 se reuniu, mandou parar essa brincadeira toda. A libra voltou, lançou a 9, que agora é a carteira dela, e falou, tá bom, não vou mais construir um fundo de moedas e vou lançar a libra lastreada no dólar. Então, uma libra vale $1. Então, quer dizer, quando a libra lançar, eu vou poder receber meu dinheirinho aqui em real. Quando eu recebo meu dinheiro em real, eu ponho ele no WhatsApp, troco por libra e ele está dolarizado. Olha que interessante, né? E aí vem a China e fala, bom, eu já estou digital. Eu já tenho o WeChat, eu já tenho o Alipay, já estou digital. O que eu faço? Vem a China e lança a moeda digital. Tá? Então, a China lançou, né, a sua moeda oficial sendo uma moeda digital. Já está testando em 15 estados diferentes. Tá? Então, agora, a moeda chinesa vai ser digital e ela já saiu na frente em cima de tudo isso. E já está testando essa moeda digital. Então, hoje, como a gente chama do BCEP, que é a moeda chinesa, né? Está na China, é uma moeda centralizada, então onde tem aí as grandes discussões que a gente vê da moeda centralizada, da Libra e do Bitcoin.
né? Porque o Bitcoin é a descentralizada. Porque o fato da moeda centralizada, a China pode apertar um botão, né? E tirar o dinheiro de qualquer pessoa que estiver lá dentro, né? Então é interessante esse processo como um todo. E a gente aqui no Brasil ainda tem esse processo longo e demorado. Porque se eu emito uma moeda digital, o Banco Central emite direto por meu wallet. Eu não preciso imprimir dinheiro. Eu tenho uma série de processos caríssimos que tem no meio de tudo isso. Se não bastasse tudo isso, agora que eu já estou terminando aqui, até para a gente não perder na questão do tempo, o mundo de blockchain abraçou tudo isso e está criando todos os produtos financeiros que a gente conhece, só que dentro do negócio que chama-se DeFi, que é Decentralized Finance. Então, aqui eu peguei aqui alguns exemplos de projetos já sendo feitos no blockchain. Grande diferença, que esses projetos são feitos e eles vão para o mundo inteiro no dia 1. Então, quando você cria um projeto financeiro no Brasil, eu sigo toda a regulamentação no Brasil, ele funciona aqui. Na China, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Eu venho acompanhando esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui tem de maio para julho aqui, mais ou menos, né? Você vê o crescimento dele, já está em 3 bilhões o valuation aqui dessas empresas de DeFi. E eu vou mostrar um exemplinho para vocês. O Compound é um protocolo que permite que você empreste dinheiro. Você coloca a sua cripto, usa ela de colateral e você passa a receber, né, interest rate. Então, é um investimento. Você passa aí a receber 1,87, dependendo da cripto, você recebe. E como ele é um protocolo, eu crio produtos em cima dele. Então, está saindo uma série de wallets, por exemplo, né, que criam experiências para você emprestar suas moedas digitais que você tem na sua casa. Tá? Aí você tem, por exemplo, os marketplaces. Então, aqui nesses marketplaces, o que eu posso fazer? Eu posso colocar minha moeda digital, tá aqui as moedas que eu tenho, ele me dá o valor de quanto eu vou ganhar de investimento, né? Então, se eu ponho essa moeda aqui, eu vou ganhar 2,3% ao ano. Agora, se eu quiser dinheiro de verdade, eu coloco essa moeda como colateral e eu pego dinheiro de verdade pagando essa taxa ao ano, por exemplo. Isso aqui é um marketplace onde você pode acompanhar todo ele, qualquer lugar do mundo. Principal dessa brincadeira aqui, né? Eu posso simplesmente conectar o meu wallet, e esse wallet pode ser um pendrive. Então, se eu tenho $1 milhão em moeda no meu pendrive, eu conecto, ele colatera e eu já posso começar a receber esse dinheiro já na hora, em qualquer lugar que eu tiver, né? Então, se eu pego, por exemplo, isso aqui é um exemplo, vamos fazer um exemplo do que está acontecendo hoje no Brasil, um exemplo dessa empresa que é um wallet. Tá? Então, esse wallet, ele consegue fazer o quê? Pagamento entre pessoas, muito semelhantes que o Pix está fazendo no Brasil. O Pix está fazendo pagamento entre pessoas, matando TED, DOC e tudo mais. É o grande primeiro passo para o Brasil fazer o quê? Ele entrar justamente nesse modelo das moedas, né? Toda essa parte de empréstimo entre pessoas que eu mostrei que está sendo feito lá, por exemplo, no blockchain, é o SCP e o SCP. Então, você pode agora, o Banco Central, permitindo que você, como empresa, possa emprestar dinheiro e você, como pessoa, possa emprestar dinheiro entre pessoas, né? Então, isso aqui é um exemplo no caso do blockchain, mas um exemplo que você vai poder fazer também aqui no Brasil, nessa norma nova. E no Open Banking, isso aqui é um exemplo do blockchain, que você pega suas APIs e você conecta e cria os seus wallets, e o Open Banking também vai permitir que você faça coisas desse tipo. Então, basicamente, tá, era isso que eu tinha para falar para vocês, para mostrar um overview, uma história muito rápida e trazer algumas perguntas para discussão, mostrando, cara, que o mundo está evoluindo de uma forma fantástica, né, e extremamente rápida, né, nesse mundo financeiro e essa inovação como um todo. Muito legal, Guga. Excelente a explicação. Foi muito clara, ilustrativa, fácil e muito rica. Gostei muito, viu? Espero que o pessoal que está assistindo tenha curtido também, porque às vezes alguns temas a gente acha que entende e, na verdade, no modelo que você fez, construindo a história, ficou muito fácil de entender aonde a gente está nesse tema de Open Banking aí. Okay, muito bom, parabéns. A gente tem algumas perguntas, e aí eu incentivo ao pessoal que está assistindo a mandarem as perguntas no Q&A, e a gente já tem aqui 4 perguntas. Tá? Eu vou começar por uma, vamos chamar assim, básica, né? Que é como que os bancos tradicionais
irão monetizar com o Open Banking desenhado pelo Bacen? Ou melhor, a eficiência operacional dos bancos vai melhorar, vai ser incrementada com o Open Banking? Sim, eu acho que essa pergunta é muito, muito boa, porque a gente tem 2 pontos importantes aqui. Quando você pega um dos top 5, os grandes bancos, o Open Bank ele faz o quê? Ele abre as portas para a competitividade. Então, ele diz o seguinte, olha, banco, você vai ter que aqui agora criar um protocolo onde as pessoas vão poder se conectar. Pessoas não, as outras instituições financeiras vão se conectar a você e você vai fazer esse intercâmbio. Então, aquele gráfico de fintechs que eu te mostrei, por exemplo, vai começar a se interconectar no mercado financeiro como um todo. O que significa? Isso vai gerar uma competitividade gigantesca no Brasil. Então, investimentos em fintechs, bancos pequenos e médios, eles vão começar a crescer porque eles vão conseguir ser competitivos e ofertar um serviço interessante. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, aquele exemplo que eu dei da própria Amazon. Né? Se você tem uma TI e na sua TI custa 1 bilhão e você fornece um serviço para milhões de pessoas, significa que esse serviço ele é muito bom. E esse serviço funciona e ele resolve um problema. Logo, você pode terceirizar esse serviço. Terceirizar não, você pode vender esse serviço para os outros. Por que não? Você já tem um custo para ele. Então, o que o Open Bank diz é o seguinte, um exemplo do que a gente faz dentro do banco original. Eu tenho conta corrente, eu tenho cartão, né? Eu tenho serviços de saque em banco 24 horas. Forneço tudo isso em serviços. Então, fintech, você quer um cartão? Vem aqui, conecta com a minha API e você vai poder ter um cartão. Você precisa ter um serviço de saque de banco 24 horas? Vem aqui, conecta na minha API e você vai ter o serviço de saque de 24 horas. Né? Então, todos aqueles serviços que você tem num banco, a partir do momento que você divide naqueles legos, eu consigo precificar ele. E quando eu consigo precificar ele, o que acontece? Eu posso vender isso, né, para uma outra empresa. Então, todas aquelas fintechs, bancos médios que estão construindo seus produtos, né, podem consumir esses serviços. Então, essa seria a melhor forma de monetização de Open Banking, que a gente pode falar assim, de Banking as a Service, porque o Open Banking é isso, mas na forma como a gente vê a lei, ele é um protocolo de comunicação entre bancos, né? Mas a gente poderia chamar de Open Banking ou Banking as a Service, né? Esse tipo de coisa. Então, a Amazon já mostrou que esse é o caminho, Google vem mostrando que esse é o caminho, por que não bancos? A gente não faz a mesma coisa. Excelente, excelente. Guga, aproveitando até esse gancho, eu gostei muito da frase que você colocou, que o analfabeto do futuro é aquele que não vai conseguir desaprender, né? Eu acho que essa é uma frase bastante impactante. A Dell tem investido muito nessa questão de plataforma, de conectar exatamente aquelas pecinhas e estão indo para o mercado. Mas, na sua visão, o que os bancos, as instituições brasileiras precisam desaprender para comprar esse novo conceito e avançar nesse modelo novo que nós temos hoje? Olha, você falou uma coisa muito interessante, Alexandre, e eu vou te dar um exemplo prático, tá? Que eu já vivi muito na vida, e eu acho que você também deve viver. Aliás, eu vou dar um exemplo que a Dell resolve, tá? Só para a gente fazer um paralelo aí, é muito, muito prático. Todos os bancos, sem exceção, e as empresas já sabem que você precisa trabalhar em microserviços de APIs, tá? Então, se não sabem, entendem que precisam fazer isso e que como vai ser feito isso, e já estão fazendo isso. Então, ok, isso vem funcionando. Aí eu venho e falo, ok, agora você precisa pegar esse serviço e expor ele ao público. Aí, meu amigo, aí eu falo, não, como assim? Eu vou expor esse serviço ao público e as pessoas vão entrar na minha infraestrutura? Eu sou um banco, está falando que vai vir alguém lá de fora e vai entrar na minha infraestrutura e consumir aquele serviço e que não sou eu olhando? Como assim? Exato. É assim. Daquele exemplo que eu dei lá atrás, né, do Instagram, lá do original, né, que foi os primórdios do Open Banking, hoje o original é dos líderes de Open Banking, porque justamente a gente passou por aquilo, é isso. Então você vai ter que desaprender. O desaprender não é técnico. O desaprender é o seguinte, você vai ter que expor esse serviço para um terceiro para que você possa monetizar a sua infraestrutura, para que você possa investir mais na sua infraestrutura, né? E aí você consiga crescer mais e ser competitivo.
Tá? E para que você possa fazer isso, aí exige uma série de coisas. Tem que fazer um tratamento, né, de DevOps muito bom, eu tenho que ter um gateway de API aqui em cima muito forte, com uma parte de segurança, eu tenho que ter processos para poder expor essa API de uma forma pública, né? E por aí vai. Eu preciso ter um modelo de negócio de como eu vou fazer com essa API, eu preciso precificar essa API, eu preciso bilhetar essa API e por aí vai. Né? Então, o desaprender está justamente nisso, falando, olha, por incrível que pareça, às vezes aquela pessoa que está na tecnologia que fala, não, isso não vai fazer nunca. Quando eu olho, eu falo, cara, se você virar uma chavinha, você está em cima de uma TI de 1 bilhão, você está em cima talvez de um PNL que pode ser gigantesco, você pode ter uma lucratividade para a tua empresa que nunca o CEO imaginou. Então, talvez você tenha uma das maiores oportunidades do mundo, entendeu? De fazer uma transformação realmente grande na empresa, a partir do momento que esse 1 bilhão deixa de ser custo e passa a ser receita. Então, isso é um exemplo, por exemplo, prático de como desaprender, né, no mundo dos negócios, né, em cima de um ambiente de tecnologia tão complexo como esse. Perfeito, perfeito. Muito bom ponto. Muito bom. Ô, Guga, deixa eu te perguntar, você já tem essa visão sobre a jornada para a plenitude, vamos dizer assim, do Open Banking nas instituições e a Dell tem investido muito, tem muitas soluções que endereçam essa jornada. Você podia aí compartilhar com a gente quais são as áreas onde a gente poderia efetivamente estar contribuindo nesse ecossistema todo que você mostrou? Sim, eu acho que nem como eu comentei agora, eu acho que tem um primeiro ponto, tá? A gente precisa trabalhar num gateway de APIs que a gente possa expor ao público, tá? Isso é muito importante. Então, isso tem que ser, essa camada tem que ser construída, primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente começa a trabalhar de dados, né, a gente precisa pensar nesse armazenamento de dados. Porque o armazenamento de dados, às vezes você tem aqueles dados que estão trabalhando no dia a dia, em tempo real da empresa, e você tem, às vezes, quando você está expondo alguma coisa para um terceiro, né, você precisa, em alguns momentos, separar essa camada. Tá? Então, você precisa fazer algumas conexões de dados por baixo e separar essa camada, porque você tem que ter uma exposição que é no sentido aqui, você tem aquele seu dia a dia que você está trabalhando aqui. Por quê? Porque você... Infelizmente, né, as grandes empresas elas estão trabalhando e ela tem um legado. Então, ela não está construindo do zero. Né? Só que ela tem que pensar o seguinte, daqui a 4 anos, essas fintechs estão construindo do zero. Então, daqui a 4 anos, elas estão com a arquitetura, né, com uma velocidade absurda, rápida, etc., do formato novo. Então, você tem o legado e você vai ter que chegar lá nessa transformação. Então, você tem que construir seus gateways, você precisa construir, num primeiro momento, as bases de dados separadas para depois você poder, né, ter essa base toda junta em cima de tudo isso. DevOps, né? DevOps é importantíssimo, você precisa conectar os dois mundos, né? E, normalmente, você não consegue ter tudo isso dentro de casa, né? Porque você vai ter isso por um período, você vai ter isso por um período de transformação. Então, você precisa trazer empresas que conheçam isso muito bem, né, para fazer esse período de transformação e para fazer esse projeto de transformação. Né? Os próprios hardwares também, né? Como que, para onde você está, para onde você vai, né? Então, esse projeto como um todo, eu acho que a Dell tem plenas condições, né, de desenvolver. Porque a Dell, a gente não está falando só de computador, né? A gente não está falando só de servidor, a gente está falando de uma série de coisas, a gente está falando de banco de dados, a gente está falando de consultoria, a gente está falando da tecnologia, a gente está falando dos gateways de APIs, né? A gente está falando de uma série de produtos, né, que são importantes para a transformação digital de uma empresa. Então, o que eu diria é isso, o principal que eu vejo é que normalmente, a dica aí que eu dou para o CIO, de uma maneira geral, é sempre muito granular. Ele vem, eu quero resolver esse problema. Tá? Que eu entendo que existe e tem que resolver esse problema. Só que você precisa começar a sempre dar um passo para trás e falar aonde eu vou estar daqui a 5 anos. Tá? Isso é importante. E isso reflete para aquele primeiro gráfico que eu comecei na apresentação. Que é, a transformação digital vai chegar, daqui a 2, 3 anos ela vem, então eu tenho 2, 3 anos para fazer ela. Aí veio o Covid e bumba. Né, acabou com a brincadeira de todo mundo. Então, cara, isso é um fato, isso existe. Tá? Não dá mais para ignorar.
Então, isso entra na agenda. Então, está na hora de a gente começar, todas as empresas. Você não vai ser competitivo, tá? Daqui a 3 anos, se você não tiver um ambiente competitivo dentro da sua tecnologia. Tá? Você não pode ser caríssimo, vai ter que ser competitivo, então você vai ter que ser rápido, barato, seguro, escalável, né? Não tem jeito. Senão você não vai competir, porque o seu competidor vai ser assim. Né? O seu competidor em 3 anos, o competidor que não existe hoje, em 3 anos, ele é rápido pra caramba. Né? Isso já acontece. É simples, você olha para o Instagram está ali, maravilhoso, não tem competidor nenhum. De repente aparece o TikTok do meio do nada e passa a ser o aplicativo mais baixado do dia para a noite. Entendeu? E o Facebook vai ter que fazer tudo, refazer um monte de coisa ali num período do quê? De 3, 4 meses, não um período de 2 anos. Daqui em 3 anos nós vamos competir com o TikTok. Não existe isso. Em 3 anos ele pode matar, né, o Instagram. Então, no mundo das Big Techs, né, isso, que são grandes monopolistas e estão super bem protegidas, elas têm uma neurose tão grande, né, que eu não vejo nas empresas que deveriam ter essa neurose, por exemplo. Muito bom ponto, muito bom. Eu gostei muito dessa questão que você coloca aí, né, da economia, da exponencialidade, né, os grandes números, né, que você mostrou durante toda a sua apresentação. E aí a gente vê o seu pioneirismo de criar Open Bank, a gente mesmo na Dell, que tem falado com vários bancos que estão implementando plataforma de Open Bank, aí chega o regulador e cria regras para isso. No mundo, né, onde sua cultura, principalmente também digital, vem de inovação, o regulador ajuda ou atrapalha o Brasil a dar esse próximo passo? Essa talvez seja a minha pergunta principal. Sim. Olha, na vida, desde a minha criação, tá? O regulador sempre esteve atrás, né? Ele sempre atrapalhou, né? É impressionante. Mas pela primeira vez, tá? Quando eu olhar o Banco Central, o que o Banco Central está fazendo, eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu por vários motivos. O Banco Central conseguiu, tá? Trazer a competitividade. Quando ele trouxe o Open Banking, tá? É muito centralizado, tá? Realmente nos grandes bancos. Isso é ruim, porque quando você faz, por exemplo, eu fiz um pagamento ontem de R$96, eu paguei um TED de 10,20. 10,20 para R$96, cara, eu paguei praticamente mais de 10%. Tá? O juros anual é 2%. Tá? Então, peraí, tem um problema grave para resolver. Tá? Então, se eu sou um banco digital, por exemplo, e eu preciso colocar, não tenho agência, né, existe uma norma que diz que você precisa o quê? Eu oferecer saque, né, dinheiro para o meu cliente. Se eu não tenho agência, onde ele vai sacar? Ele vai sacar num banco 24 horas, por exemplo, né, numa TecBan. Né? Mas se eu vou usar o sistema da TecBan, né, ele me custa. Se eu sou um banco pequeno, ele pode custar R$10 para mim. Né? Eu tenho que dar 3 saques. Se eu tenho 1 milhão de clientes, né, ele pode custar 10 milhões para mim, né? Para mim, banco. E eu tenho que dar de graça esse saque, porque a lei diz que eu tenho que dar de graça. Né? Então, existem formatos que precisam mexer para gerar competitividade. Então, o Banco Central veio com o Open Banking, falando, olha, agora, assim, o dado vai LGPD junto com o Open Banking, o dado é do cliente, então vamos gerar essa competitividade. Então, ponto positivo. Veio com o Pix. Com o Pix agora, vamos acabar com isso. Não é mais R$10 para você fazer uma transferência de R$90, não. Você não vai pagar 10%, 15%, 20%, você vai R$50, pagar R$10 para fazer isso. Acabou. Você vai poder fazer instantâneo. Né? Então, o Pix é o primeiro passo para a moeda eletrônica, que é o que aconteceu com a China. Tá? Então, o Pix não só gera uma grande competitividade, como é o primeiro passo para a moeda eletrônica. Tá? E outra coisa, o Banco Central cria o Pix para que qualquer um possa usar, qualquer fintech, né, qualquer banco pequeno, médio, isso também vai gerar uma competitividade muito grande, vai inserir o Brasil do dia para a noite num mercado competitivo em cima de tudo isso. E ele criou a sociedade de crédito direto, permitindo também o quê? Que hoje você vai pagar o revolver do seu cartão 12%. Né? Poxa, meu juros é 2% ao ano, eu tenho que pagar 12%, meu cheque especial é 10%. Não dá. Então, ele vai permitir que eu empreste entre pessoas e vai permitir também, né, que venha com isso. Então, o regulador entrou e trouxe 3 ações, né, pró-competitividade.
Então, isso é muito bom. E ainda abriu um sandbox permitindo, né, que você e as fintechs, mesmo que você queira fazer um projeto em blockchain, né, que você queira fazer tokenização, né, projetos, né, mais ousados, que você possa criar o seu projeto e você possa colocar ele dentro do sandbox da CVM e começar a trabalhar isso. Então, eu diria o seguinte, óbvio, não estamos no ideal ainda. O mundo foi para cá, né, a regulamentação ainda está aqui embaixo. Eu diria que do Banco Central, a relação Banco Central-CVM especificamente, eu tirei o chapéu, porque eles, se eles continuarem na forma que eles estão, pode ser que o Brasil passe a liderar novamente o mercado financeiro, tá? Então, isso pode ser muito bom, ele pode ter aí, poder tirar o chapéu daqui a 3, 4, 5 anos. Liderar, eu diria que talvez não, porque a China deu um pontapé agora, né, muito forte, mas eu acho que a gente pode se nivelar, né, nesse ponto. Então, isso é muito bom. Agora, por outro lado, quando a gente vai nos outros órgãos, infelizmente, a gente está muito para trás. Então, a gente tem muitas coisas que te impedem. Então, eu posso te dar um exemplo bobo. Eu tenho uma empresa aqui, né, que eu estou construindo, cujo objetivo é ensinar inteligência artificial para leigo. Eu quero que, não importa se você chama dona de casa ou um engenheiro, tá, que você aprenda inteligência artificial do zero ao avançado, né, numa metodologia que funcione muito bem, tá? Mas para isso você precisa usar sistemas, você precisa usar hardware, né? Não tem jeito. Então, sei lá, se eu pego um Jetson Nano da NVIDIA, por exemplo, né, vou usar, custa $99. Tá, só que para eu comprar um desse eu pago R$700 de imposto. Como que eu vou colocar isso na mão, né, de um projeto que eu quero fazer lá que tem 50 crianças? Tá? E essas 50 crianças, elas não vão pagar nem o curso. Como que eu vou colocar, né, 50 Jetson Nanos na mão dessas 50 crianças, tá? Que eu quero que pelo menos saia um Elon Musk de lá, né? Se eu tenho que pagar R$700 de imposto para colocar um projeto lá dentro. Então, tem umas coisas no Brasil ainda que, infelizmente, é um problema, né? Mas tem por outro lado, veja aí o Banco Central, né, fazendo coisas bonitas para a gente. Muito bom ponto. Muito bom ponto. Muito bom, Guga. Já estamos chegando no final, deu certinho o tempo. O Guga, foi realmente um grande prazer compartilhar com você esse 1 hora. Espero que tenha sido muito rico para os participantes, a sua visão, as suas ideias disruptivas, inovadoras, que são tão importantes, não só para a indústria financeira, mas para a sociedade, visto as tuas iniciativas pessoais para cobrir um grande gap que a gente tem no Brasil, que é justamente a educação. Então, está de parabéns por tudo que você já fez e pelo que ainda vai fazer. Ok? Então, obrigado. Muito obrigado a todos que participaram. Espero que tenha sido produtivo essa live com todos. E estamos sempre à disposição para qualquer tema que quiser. Ok? Um abraço, obrigado, sucesso, divirta. Vamos lá. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Até logo. Obrigado, Guga. Valeu.